falhou, assim, na minha vida justamente para isso, porque a pessoa senta na mesa e a gente tem aqueles requisitos, ou seja, se dá para resolver, a gente resolve. Se não dá, a gente dá o caminho para a pessoa resolver, né? Então, Sim. ela sai dali com algum norte, né? O que eu vejo muito é que essa experiência ajuda as pessoas no geral, mesmo aquelas que não vão fazer os atos, mas a pessoa, eu vejo que existe pouca informação para a população com relação ao notariado e registral, e as pessoas ligam no cartório e falam, Cláudia, eu acho que nem é da sua área, mas me dá um norte, me dá uma luz, o que que eu faço, por onde eu vou? E aí a gente acaba sendo essa, vamos dizer assim, essa lanterna, né? Na vida das pessoas. Fala, vai por aqui, se eu não conseguir, volta, vai por ali. E o extrajudicial me deu muito essa experiência, sabe, de realmente tentar resolver o problema, não causar mais problema, né? É Perfeito. isso. Nós já estamos com 13 acadêmicos aqui, o número é mais, doutora Cláudia, doutora Fátima, né, eu quero aproveitar este momento que já estamos em 13 pessoas, hoje, novamente, né, estamos tendo o prazer de receber aqui a doutora Cláudia, né, com a sua experiência, com assuntos que nós já viemos tratando durante todo o semestre, que é para clarearmos este mundo notarial e registral. A doutora Cláudia trouxe, assim, sempre palavras pedagógicas, traduzindo o que tínhamos nas duas leis principais cartorárias e registrais. E hoje eu quero também agradecer a presença da doutora Fátima Marques. A doutora Fátima é uma advogada, já tem experiência na área também, civil, trabalhista, com inventários, e este círculo, né, que nós formamos neste momento para envolvê-los, né, a todos os acadêmicos da noite de hoje aqui, e para traçarmos um bom caminho a todos. Por pequenas experiências que todos nós temos, né, é para direcionarmos, né, para esse aprendizado. A doutora Cláudia e a doutora Fátima Marques, na noite de hoje, estão gratuitamente a favor da educação. Né, a faculdade não dispõe, né, de verba para custear a presença dessas doutoras, mas elas aceitam este convite, né, eu acredito que em primeiro plano a favor de todos que estão aqui. Novamente, eu sou grato pela participação de todo esse semestre, né? Quantas noites estivemos juntos aqui falando sobre coisas dos cartórios que para mim é de autoaprendizado. Eu havia falado agora há pouco com a doutora Fátima, que eu recebi ligações de acadêmicos do 10º semestre, manhã e noite, perguntando sobre escrituras, encaminhamento de inventários, pós-notarial, o que fazer com o cartório registral, né? E eu convidei esses acadêmicos para comparecerem na noite de hoje, para buscarem essa instrução aqui. Não que nós não tenhamos conversado anteriormente, mas ouvir isto, né, de quem já trabalha, né, dentro da oficina, como é o caso da doutora Cláudia, e pela experiência da doutora Fátima, senhores, é impagável. Né? Eu posso dizer isso porque eu não tive essa matéria na minha graduação. E hoje a faculdade pediu para que eu ministrasse sobre isto. E eu divido este pão, né, com essas doutoras que estão aqui, né, na noite de hoje. Já estamos no número 14, né? Eu pedi para a doutora Cláudia fazer uma passagem pelas as principais funções dos cartórios, né? E também um pouquinho sobre a parte de inventário. Mas, senhores, é inegável, a doutora Cláudia sempre vai além daquilo que nós combinamos, né? Tamanho é a sabedoria, né, e o conhecimento dela. E eu não acho ruim, não. Né? Eu acolho, assim, com muita gratidão, né, o espaço de tempo que ela concede da noite dela, né, do aconchego do lar dela, em favor de todos nós. Obrigado novamente à doutora Cláudia e à doutora Fátima Marques por essas presenças aqui tão gloriosas conosco. Obrigada, eu sou Professor, ouvinte da Cláudia. é impagável, realmente. Eu digo mesmo, né? Porque é muito difícil, assim, a gente ter essa credibilidade, né?
E também é muita responsabilidade para nós. Então, não basta a gente só falar, né? E acho que falar fazendo é mais fácil, né? A gente consegue passar de uma forma mais prática e fácil para as pessoas realmente irem no ponto principal, que é a resolução dos problemas dela. Então, na faculdade de Direito também, que eu me formei em 2007 em Bauru, lá na Instituição de Toledo de Ensino, infelizmente a gente também não tinha essa matéria, então eu falo que todos esses anos, né, de cartório, foi realmente uma outra faculdade da advocacia do direito extrajudicial, né? E assim, realmente uma pena ainda as faculdades não terem essa matéria de forma, como que eu vou falar assim, específica mesmo. Muitas ainda têm de forma, é, como fala, opcional, né? Se a pessoa quiser, mas eu acho que é uma matéria essencial, né? Mesmo para quem não estuda o direito, porque é uma coisa que cartório, quem nunca, né? Foi numa fila de cartório. Eu falo que a gente nasce, cresce, casa e morre dentro do cartório, né? E é uma matéria que poucos têm essa intimidade, infelizmente. Então, eu sou defensora de que esses ensinamentos sejam realmente mais publicizados dentro da sociedade no geral, justamente para evitar conflitos. Eu acho que uma das formas de evitar o conflito é você ter a informação. Porque muitas pessoas fazem ou deixam de fazer, fazem errado, entre aspas, ou deixam de fazer o certo porque não tem a informação. Não é porque não quis fazer, né? Então, eu defendo muito isso. Bom, professor, já são 8h40, senão depois a gente começa a falar, se empolga, né? É, Você já sabe. por favor, viu, doutora Cláudia? O espaço é seu, estamos juntos aqui, né? Tenha liberdade de iniciar. Tudo bem. Então, vou me apresentar. Eu agradeço a presença de todos, né? Eu também mandei esse convite para alguns colegas de trabalho, para até clientes, né, que acompanham a gente aí nas redes sociais. Queria agradecer em especial a presença da doutora Fátima, né, que nós somos aí colegas de estudo, e dentre tantas atribuições no dia a dia, a gente consegue, né, se encontrar às vezes aí nos grupos, nas lives, enfim. Eu não consigo ver aqui todos que estão presentes, porque eu estou através do celular, mas se tiver mais algum colega que eu convidei, mandei o link também, estiver por aí, quiser participar da aula, né, dar o seu depoimento, eu sei que tem clientes do cartório, até advogados que já fizeram os inventários lá comigo, no final, se quiserem depois compartilhar aí com a gente, né, a experiência do extrajudicial, acho que isso é bem bacana. Bom, então vou me apresentar. Essa turma eu acho que eu falei já sobre ata notarial, né, professor? Mas não sei se são os mesmos que estavam no outro dia. Então, meu nome é Cláudio Imperador Fabiano. Hoje eu sou escrevente de notas aqui em Barueri. Me formei em 2007 em Direito, fiz a minha OAB em 2008. De cara, eu já fui trabalhar em cartório, então eu trabalhei no cartório de notas, sempre de notas, de 2008 a 2013. Depois eu fui empreender, né? Eu tive uma empresa particular na área de nutrição e saúde e, concomitante, eu ativei a minha OAB e advogava nas horas vagas, entre aspas, né? Mas a gente fazia aí junto a advocacia com negócio próprio. Mas o ano passado eu realmente retomei os estudos na área notarial e registral, voltei para o cartório. Eu trabalhei o ano passado no cartório lá de São Bernardo, no distrito do Riacho Grande, e esse ano eu vim aqui para Barueri, que sempre foi um sonho, né, que agora realmente está se realizando. Eu já completei aqui 90 dias nesse novo trabalho e estou muito feliz, principalmente de, mesmo estando em outra região, poder compartilhar aqui o conhecimento com vocês, né, com o pessoal aí de São Bernardo, que foi onde eles me conheceram, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho das atribuições dos cartórios, eu vou ser bem breve, porque o assunto realmente não é para uma aula, né, professor?
Tá? Vamos por aí que são 5 aulas, vai. A gente tem assunto aqui É e não verdade, acaba mais. é Mas verdade. eu sempre tento falar de uma forma simples, clara, sem muito juridiquês, né? Porque a gente sabe que também tem outras pessoas aqui que não são estudantes de direito. E mesmo os que são, eu defendo, né, que a gente pode falar juridiquês, mas na hora certa, né? Eu acho que a gente, na hora de ensinar, a gente pode ensinar de uma forma mais simples para que as pessoas compreendam melhor. Lá numa petição, né, num processo, sim, você pode ir lá rasgar, né, o seu juridiquês, que o juiz ele vai entender. Mas acho que na forma didática, no dia a dia, eu sou defensora de uma linguagem mais simples. Bom, então, toda a atividade, né, notarial e registral, ela está lá na Constituição Federal e também na Lei 8935 de 94. E a partir dessa lei, que então foi instaurado que os cartórios não iriam mais ser hereditários, né? Então tem muita gente que ainda acha, hoje mesmo um cliente falou para mim, como eu faço para comprar um cartório? Aí eu falei, olha, você me desculpa, mas essa compra o senhor não vai conseguir fazer. O senhor pode comprar livros, cursos e prestar o concurso para ter uma serventia, né? Passar lá entre uma qualificação legal para você ter uma serventia. Hoje, então, os cartórios, eles dependem do concurso público aprovado, né? A pessoa tem que estar fazendo esse concurso público, que é de provas e títulos. E, então, tem lá uma lista de serventias vagas, onde quando você passa no. Você tem lá tantas serventias vagas e você vai se classificando e escolhendo a serventia que melhor lhe convém. Então, tudo isso está regrado na Lei 8935 de 94. Então, primeira coisa, quem acha que cartório passa de pai para filho está enganado. E aqueles que ainda não estão com pessoas que assumiram através de concurso, estão com interinos, esses vão estar vagos, e então a pessoa vai perder, entre aspas, aquele cargo de interino até que uma pessoa concursada assuma aquela serventia, ok? E aí tem gente que fala assim, mas ganha bem, né? Ganha-se bem, trabalha-se muito, mas tudo depende da serventia, da localização, enfim, se você quer ganhar bem, você tem que estudar muito, né, como qualquer profissão, e passar aí entre os 10 primeiros para você conseguir uma serventia de uma melhor remuneração, vamos dizer assim. Queria agradecer especialmente aqui, que eu acabei de ver que entrou na sala, minha mãe, a dona Albina, que está lá em Bauru, né, que é espectadora e também coadjuvante aí dessa minha trajetória do direito, desde lá de 2001. Então, obrigada, mãe, por estar aqui. É uma honra ter você aqui na sala assistindo a nossa aula. Agora fiquei até nervosa, hein? Perigoso ter mãe assistindo a aula. É verdade. Prazer, dona Albina, viu, em tê-la na noite de hoje conosco aqui. Ai. Bom, enfim. Então, vamos lá. Na Lei 8935, aparecem as distinções dos cartórios, tá? Então, eu vou falar de uma forma resumida aqui, para quem nunca ouviu. Então, a gente tem os cartórios de registro civil, de pessoas naturais, que eu sempre falo que é aquele que a gente nasce, né? Então, você nasceu, vai lá registrar no registro civil. É aquele cartório que a gente casa, né? Tem uns que falam que é enforcamento, tem outros que falam que é casamento, né, professor? Mas, enfim, o pessoal está se conhecendo bem aí na pandemia. É lá que também são averbados os divórcios, né? E também são registrados os óbitos, além das emancipações, várias outras coisas no registro civil. Então, tudo que é relacionado à pessoa, ok? Estado civil dela no registro civil, tudo bem? Depois tem o nosso cartório, que é o que eu trabalho hoje, notas, né? Tabelião de notas. Então, o que que faz no notas? É tudo, a gente coloca no papel à vontade das partes. Nós também servimos de fiscal
e orientador da lei, então a gente não pode fazer nada que é ilegal. Tem que ser tudo de forma consensual, né? Não pode ter litígio. E o tabelião, ele é dotado de fé pública, então ele tem o dever de formalizar o ato. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas chegam no cartório, por exemplo, e falam assim, Cláudio, quero fazer meu inventário. Eu falei assim, o seu inventário? Então, primeiro você tem que morrer. Depois você volta aqui. Então, assim, as pessoas não sabem as distinções dos atos. E eu lá, escrevente, eu não posso falar assim, não dá para eu fazer inventário, pode ir embora. Eu tenho que interpretar o que a pessoa quer. Fala, peraí, um pouquinho. O que você quer? Ah, eu quero que o meu imóvel fica para minha filha desde já. Não quero que ela faça, né, faça todo aquele trâmite. Não quero. As pessoas falam assim, professor, não quero deixar trabalho. Não quero dar trabalho depois que eu morrer. Então, eu falo para ela, então não é o inventário que a senhora quer fazer. Seria uma doação do seu imóvel com reserva de usufruto. Então, está antecipando o que o herdeiro teria por direito lá. Ou então, ela quer fazer um testamento, ela quer beneficiar alguém que não os herdeiros, ou até mesmo os herdeiros, com uma parte maior do que aquele que ele teria para receber por lei, né? Então, o Notas, eu acho que, assim, dentre todos os cartórios, é o mais abrangente, né? Porque todo mundo tem dúvida, vai no Notas. Vai lá que os caras sabem de tudo. Por quê? Imagina eu que faço inventário. Eu tenho que analisar os documentos pessoais, o RG, o CPF, eu tenho que analisar a certidão de nascimento, a de casamento, a de óbito, se tem união estável, se dissolveu a união estável. Aí ele apresenta lá contrato social da empresa, eu analiso as cotas, vejo o patrimônio líquido, aí ele me apresenta a matrícula do imóvel, aí eu tenho que ver se a matrícula do imóvel está mesmo no nome dele, se foi vendido, se tem penhora, se tem hipoteca, se foi vendido por contrato particular. Olha só quanta coisa que abrange o Notas, né? Diferente, por exemplo, e não menos importante, o registro de imóveis, que ele vai analisar os atos jurídicos. Então, no Notas, a gente analisa os fatos. Eu chego lá, a Fátima, ela quer colocar no papel um fato. Eu quero fazer a minha união estável. Isso é um fato. Eu quero vender o meu imóvel. Isso é outro fato. Eu quero doar o imóvel. É outro fato. Agora, chega lá o documento no registro de imóveis, ele vai analisar o ato. Ele vai ver se a escritura foi feita corretamente, se faltou qualificação, se aquele imóvel era daquela pessoa mesmo que vendeu, para que seja procedido, então, o princípio da continuidade da propriedade. Entendem? Então, o registro de imóveis, ele é responsável por regularizar os imóveis, não só os imóveis, que alguns também são anexos com títulos e documentos, né, que registram documentos particulares e daquelas empresas que não são registradas na JUSESP, né? Então, assim, e também tem o registro de pessoa jurídica, né? Alguns são anexos, né? Então, vocês conseguem entender a diferença? Eu me lembro que o professor falou que uma aluna estava em dúvida. Onde que ela fazia o registro? E tem mais uma coisa que, acho que em razão do costume da sociedade, eles falam assim, não, mas para que eu tenho que registrar? Eu já tenho a minha escritura. Então, as pessoas antigamente achavam que com a escritura, que antigamente a pessoa tinha a escritura, ela ia no registro de imóveis e ela era apenas transcrita. Ou seja, ela era repassada, né, de uma forma íntegra para aquela transcrição do imóvel. Hoje não, os imóveis são individualizados. Então, além de você fazer a sua escritura, quando você compra um imóvel, você tem que ir lá no registro de imóveis e falar assim, olha, esse imóvel agora não é mais do José, ele vendeu para mim. Entenderam? Então, essa é a grande diferença. E eu costumo dizer que as pessoas acham que o registro não é importante.
que a escritura é importante, mas o registro não. Então, eles ficam prorrogando, falam, depois eu faço o registro. Qual que é o problema do depois? Né? A gente já está entrando em outro assunto aqui, né, professor? Mas acho que é mais a prática do que a gente tinha combinado na aula. Falta eu falar do cartório de protesto, né? Que quando a pessoa está inadimplente, né, o credor vai lá e protesta o título, para isso se tornar público, né? Então, é o cartório dedo duro, a gente fala, que é aquele que fala quem está devendo. Então, essas são as diferenças básicas. Se você colocar isso na sua cabeça, você nunca mais vai esquecer. Lógico que tem as terminologias, né? O que cada um faz. Outra coisa também que o Notas faz é autenticar, né, documentos. Tem gente que acha que, hoje mesmo, uma moça me perguntou, Cláudia, a pessoa perdeu o RG, precisa fazer o divórcio. E ela tem só digitalizado esse documento. O cartório vai aceitar? Quando a pessoa vem na minha frente, ela tem que apresentar um documento de identidade válido, né? Que tem a foto, então o RG, ou a CNH, ou o passaporte, ou a CNH digital, que agora também tem, enfim. Como que eu vou, através de um documento digitalizado, ter certeza que ela digitalizou o original? Não tem como, a não ser que fosse uma cópia autenticada já. Ela já queria ir no cartório com essa digitalização impressa e autenticar. Aí eu falei, eu vou autenticar como, se eu não estou vendo o original? Então, toda vez que você fala em autenticar, você está colocando no papel que aquela cópia é autêntica do original. Então, não tem como eu autenticar algo que eu não estou vendo o original. Hoje, através da plataforma do e-notariado, a gente pode fazer a autenticação eletrônica, mas o documento ele tem que ser apresentado no original. Né? Então, ele manda lá um documento que foi, por exemplo, a CNH digital. Ela foi originária da forma digital. Então, eu consigo tirar cópias autenticadas eletronicamente dela. Olha só que interessante. Isso é coisa nova, que a gente, inclusive, está tendo treinamento sobre isso essa semana. Então, assim, com essa questão da pandemia, muitas novidades vieram para o Notas. Então, fez um ano agora, né, do provimento que autorizou a lavratura de escrituras pela plataforma do e-notariado, e já foram lavradas milhares de escrituras online. Inclusive, eu fiz um inventário já com as pessoas online. Olha só que legal. Mas, para isso ser feito, as pessoas têm que ter já aberto firma no cartório, e ela tem que ter um certificado emitido pela CertSign, que é a plataforma da certificadora no Brasil, da ICP Brasil. Não precisa CertSign, é uma marca, mas é da ICP Brasil, ou o e-notariado, que é emitido no próprio cartório de notas de forma gratuita, certo? Então, é uma inovação, né? Eu lembro que quando eu entrei no cartório, não existia certificado digital. Aí, em 2010, os cartórios começaram a emitir certificado digital. Quem lembra daquela correria que foi para as empresas emitirem nota fiscal paulista? Né? Eles tinham prazos. E a gente ficava lá horas emitindo, né? Ninguém estava entendendo nada. O que era aquele pendrive que a pessoa ia assinar digitalmente? Como assim? E hoje, olha só, a gente já está fazendo atos online. Não é uma. E a gente achava assim que cartório é papel e caneta e carimbo. Não é? Não é interessante tudo isso? Então, assim. Sim. Veio para facilitar a vida, né? Com certeza. Só que tem muita gente, Fátima, que ainda resiste, né? Porque Sim. acha que o meio eletrônico vai ter fraude. É isso, é aquilo outro. Eu acho que, assim, pode existir? Pode. Mas você fraudar o documento dessa forma, através da plataforma, é muito mais difícil do que você fraudar um papel. Sim. A meu ver. Né? Sim. Até os alvarás judiciais saem tudo digitais. Tudo digital.
né? Hoje a gente emite carta de sentença no cartório também, que é uma coisa que é nova, tudo digitalmente. A gente entra no processo, né? O advogado fornece a senha do processo, a gente emite lá as principais peças e expede a carta de sentença. Tem até juiz falando, ó, espeça-se o formal de partilha extrajudicialmente. Então, Sim. assim, realmente, o advogado, né? Vocês que estão aí se formando, se vocês realmente se especializarem nessa área do extrajudicial, é um campo que está só começando, né? E eu acho que a tendência é cada vez mais, né? O judiciário já está online e cada vez mais vir essas atribuições para o Notas. E eu acho muito interessante, inclusive, aquela questão da mediação e tudo mais, né? Que foi cogitado um tempo, eu acho que também seria bem interessante. Mas vamos aguardar cenas dos novos capítulos, né? Eu Quer vejo, falar alguma coisa? doutora Cláudia, doutora Fátima, eu acompanhando o comentário de ambas, eu vejo um campo promissor. A senhora tem razão, doutora. Eu tenho trabalhado bastante com os cartórios extrajudiciais, tanto notariais como registrais, e dá, né, para ganharmos honorários com isto, porque nós temos muito apoio dos cartórios também, trabalhando juntos. É espetacular. Isso, eu acho Eu que acho. Desculpa. Eu acho pode que o falar. pessoal que está estudando e que quer uma rapidez e honorários imediatos, eles são bem promissores. Então, eu aconselho, até porque eu me formei em 1991, eu digo que eu sou do século passado. Então, peguei na época que era computador, eu sou da época das cavernas, eu mexo aqui. E hoje, todo digitalizado, as coisas. Então, essa turma que está aí tentando entrar no mercado é uma área nova, é uma área rápida, onde a pessoa tem um retorno, levando a documentação, por exemplo, a doutora Cláudia, qualquer tabelionato, né? Porque as pessoas também fazem confusão entre tabelionato e cartório, mas levando ao tabelionato, a documentação que a doutora Cláudia e os colegas exigem, estando tudo de acordo, é muito rápido, é uma questão de agilidade, os cartórios estão automatizados e facilita, então a pessoa leva o cartório, faz todo aquele processo que ia demorar 1, 2 anos, o cartório faz, a pessoa já consegue cobrar os honorários e faz muitas atividades, então acho que esse pessoal novo deve investir realmente nesse setor. Com certeza. Principalmente também, olha só, para vocês verem que às vezes a dificuldade traz oportunidade, né? Tem muita gente falando, da pandemia, que o trabalho caiu, que não sei o quê. Mas depende da área, né? Porque eu nunca trabalhei tanto como nos últimos 3 meses, né? Eu não sei, né? Deu um avalanche assim de inventários. Eu acredito que as pessoas estão mais conscientes de que tem que regularizar. Elas sabem mais do prazo, né? Que no estado de São Paulo você tem um prazo aí de 60 dias para pagar o imposto causa mortes com desconto. Aí você tem de 60 a 180 dias para pagar 4%, mas já com 10% de multa de protocolização. E após 180 dias, além dessa multa de 10%, mais 20% de multa, né? Então, eu acredito que até mesmo os advogados podem utilizar isso de uma forma benéfica para o cliente, porque se ele faz em 60 dias, eu digo assim, paga o imposto pelo menos, ele tem 5% de desconto. E aí você pega aí um patrimônio de 1 milhão, né? A falar, só 5%? Faz 5% de 1 milhão, né? É um valor razoável, que de repente ele pode estar diligenciando outras coisas com esse valor que ele iria despender. Então, o que eu via muito no judiciário, e de alguns colegas, que acabava cobrando o inventário de forma mensalista, porque demorava tanto que, né, ficava naquele pinga-pinga, aí fica junte-se, 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 suspende o prazo por falta do junte-se.
Aí depois arquiva-se, desarquiva-se, junta-se. E fica nessa, e não desenrola. Enquanto isso, morre mais um. Então, veja bem, em época de pandemia, eu tô com o inventário lá que o marido morreu num dia, a mulher morreu 5 dias depois. Imagina. Então, é Covid, né? Infelizmente, mas a praticidade do inventário extrajudicial não tem comparação. Eu lavrei um inventário hoje que a documentação foi dada a entrada dia 24 do mês passado. Não deu nem um mês. E a gente já lavrou. E complexo, com vários imóveis, com carro e tudo mais. Então, assim, muitos advogados viam o cartório como concorrentes. Mas eu acho que essa visão está equivocada, porque o cartório e o advogado, eles trabalham em conjunto, ao meu ver. Se existe uma comunicação legal, o negócio flui, vira uma engrenagem. E daquele você já traz outro, que daquele já vai ser uma venda, que dali já sai uma doação. Principalmente agora que a gente já faz a partilha, às vezes, desigual, né? Já deixa o usufruto para o viúvo, para depois, ou para a viúva, enfim, para depois evitar de fazer um outro inventário e já deixar tudo certinho. Então, assim, eu acredito que que as pessoas estão mais conscientizadas. E a pandemia facilitou, de certa forma, porque se tornou público mais isso nas redes sociais. Estão se falando mais disso. Eu vejo, né, lives de amigos, de colegas, cursos, enfim. Então, eu acho que isso não tem mais volta. A gente tem que propagar até mais, né? Bom, voltando lá, no artigo 7º da Lei 8.935, fala das atribuições exclusivas do tabelionato, que ela vai escrituras e procurações, os testamentos, atas notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias. E também fala, no artigo 8º, que a pessoa ela tem a livre escolha do tabelião, diferentemente do registro de imóveis. Por quê, Cláudia? Porque o tabelião, ele, como que eu vou dizer? A pessoa que procura um tabelião, ele vai procurar porque confia naquela pessoa. E não necessariamente é da cidade dela. Por exemplo, às vezes a pessoa cresceu lá em Bauru, né? E o tabelião de lá conhece toda a vida dela. E ela mora em São Paulo. Então ela resolve fazer os atos dela lá em Bauru. Ela vai ter que se deslocar, claro, ou ainda agora ela pode fazer alguns atos pelo e-notariado. Olha só que legal. Então, existe confiabilidade entre as partes do tabelião. Então, é de livre escolha, está na lei, é de livre escolha a pessoa saber onde ela quer lavrar a escritura dela. Diferentemente, por exemplo, do registro de imóveis, que é competência territorial. Então, outro dia a menina me mandou mensagem assim, Cláudia, a escritura tem que ser registrada onde o imóvel está ou em qualquer lugar. Não tem como eu registrar a escritura em outro registro de imóveis, senão daquele onde o imóvel está situado. Em São Paulo, por exemplo, tem vários registros de imóveis, é por circunscrição. Então, a pessoa tem que ver onde a circunscrição daquele imóvel está registrado, que eu falo que o registro de imóveis é o registro civil dos imóveis. Entende? Por exemplo, onde a gente nasce, pessoa física, no registro civil. E onde que o imóvel nasce? No registro de imóveis. Então, eu fico com esse pensamento que eu nunca vou esquecer a diferença. Entendem? E aonde que as pessoas fazem as coisas, entre aspas, do imóvel? Onde que elas manifestam a vontade para mudar o estado lá do imóvel? No notas, perante o tabelião, que vai colocar no papel a vontade das partes. Entenderam a diferença? O que mais? Então, eu sou meio suspeita dessa lei aqui, que até vou fazer propaganda aqui do livro do professor Arthur de Guercio, que é há 10 anos, né, uma homenagem, ó. 10 anos da Lei 11.441, que foi em 2007, né, que já passaram alguns anos. Então, aqui tem 10 artigos comentados sobre a Lei 11.441. Então,
decisões, várias coisas legais aqui do professor Arthur Delguers, ok? Depois vocês seguem ele lá no blog do DG, que ele tem bastante matéria legal. É verdade, E o professora. né, ele e é também super didático. Eu gosto muito da forma que ele ensina, né? Então, o que eu vejo? Vamos falar, que horas são, professor? Tem tempo ainda? 9h10. São 9h10. Doutora, até umas 9h30, viu? Para não cansarmos a senhora, a doutora Fátima e os acadêmicos também. E Tá só legal. Professor, dá uma olhada para mim se a advogada Ana Kátia tá na sala. eu vejo sim, viu? Deixa eu ver, a Ana Kátia, se você quiser se manifestar, viu, doutora Eu não Ana? sei se ela conseguiu entrar. Me parece que não tem o nominho dela Não, aqui. né? Não. Peraí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Eu gostaria de destacar aqui na noite de hoje a presença, né, da doutora Fátima, uma advogada que veio prestigiar, né, a aula, a presença da senhora Albina dos Anjos Imperador, a mãe da doutora Cláudia, que novamente veio prestigiar, né, a aula da doutora Cláudia, que, em favor da educação, né, por nós, está aqui gratuitamente falando sobre os cartórios notariais e registrais também. Tamanho é o seu conhecimento. Eu gostaria de deixar registrado que se eu assistir 100 vezes a doutora Cláudia falando, eu vou aprender 100 vezes. Né? Isso é importante. A gente sempre E eu aprende. também. Se eu falar 100 vezes, eu também vou aprender com vocês. Né, Fátima? A gente nunca sabe tudo, né? A gente nunca sabe tudo. Jamais. Mas o que a gente sabe, se a gente propaga o que a gente sabe, a gente aprende muito mais. Eu sou dessa opinião. E eu falei para nosso tabelião lá essa semana que, assim, só tem caído coisa fácil na minha mesa, que acho que o universo conspira para quem está estudando, vira as coisas assim, aquelas coisas que você fica em dúvida, será que pode, será que não pode, justamente para incentivar o estudo, né? Nunca vem aquelas coisas facinho, assim, entendeu? E quando vem, né, logo em seguida já vem aquela enrolada para você desenrolar. Mas tudo se dá um jeito no direito, né, professor? Tudo se dá um tem jeito. solução. Se não for no cartório, é fora. E se não tiver solução, solucionado está e vamos embora. Vamos para frente. Bom, continuando então. Hoje, inclusive lá no cartório que eu estou trabalhando, eu estou num setor específico da Lei 11.441. Então, eu faço mais inventários, divórcios, separações e também dissolução de união estável. Olha só que interessante, né? Que antigamente só podia se dissolver também judicialmente, né? Então, hoje a gente faz o reconhecimento, faz a dissolução no cartório, faz a partilha na dissolução. Então, olha só quantas coisas, mesmo através da Lei 11.441, professor, ela, no começo, impedia algumas coisas. E você vê que a própria lei, ela vai se atualizando, né? Através das resoluções, enfim. Então, o que acontecia lá em 2007? Falava-se assim, ó, se tem testamento, se o falecido deixou testamento, esquece, vai ter que fazer judicial. Não era assim? Vai ter que fazer judicial. Hoje, o que acontece? Tem que ser feito o pedido do registro do testamento, porém, se houver acordo entre as partes, eles podem solicitar que o inventário seja feito extrajudicialmente. Então, o tabelião vai seguir a ordem do testamento, então não está mais impedido. Se tiver, vai para o judiciário registrar aquele testamento, ver se ele é válido, e a partir daí, então, ela volta para o cartório com autorização judicial. Olha só, a doutora Ana Kátia entrou, né? Entrou. Está aqui doutora, com a gente. Dá o seu alô aí. Doutora Ana Kátia, por gentileza. Vamos ver se ela consegue falar um oi. Ela esteve no cartório hoje, né? Nós lavamos um inventário e foi muito interessante, professor, porque a gente se conheceu pessoalmente hoje. Então, a gente está se falando há 30 dias online, documentos online, tudo online.
E a hora que a pessoa chega no cartório, fala, oi, prazer, sou escrevente. E, Isto. assim, foi um momento super agradável. Até a gente está falando aqui, Kátia, sobre a Lei 11.441, né, da diferença dos inventários extrajudicial, do judicial para extrajudicial. E se você quiser compartilhar aí como foi a sua experiência do extrajudicial, os alunos acho que estão curiosos. Por favor, doutora Ana Kátia, nós estamos aqui no 8º semestre da Faculdade FAPAM, Universidade Brasil, né? A nossa matéria é Direito Notarial e Registral, e estamos com acadêmicos brilhantes aqui sobre a coordenação hoje da doutora Cláudia, doutora Fátima Marques, né? A dona Albina, a mãe da doutora Cláudia, e a sua presença também, né? Compartilhando, né, esse conhecimento. Eu acho que ela não consegue a comunicação. Acho que ela não está com o microfone ligado, mas tudo bem. Deixa ela à vontade, a hora que ela conseguir, quiser dar o depoimento, a gente está aqui, tá bom? Ela falou que não está conseguindo. Tá bom. Ô, Ana, clica na tela que vai aparecer o sinalzinho da chamada, vai aparecer o desenho da câmera e vai aparecer o microfone. Deve estar desligado o seu microfone. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que eu não consigo ativar ela, né? Eu informo a todos também que hoje é a nossa última aula do semestre, né? Estamos encerrando assim com uma chave mais que dourada. E na próxima semana eu enviarei as questões das provas para os senhores. E a semana é uma semana de recesso, de descanso, não para mim, porque eu estarei na coordenação, né, enviando as monografias, né, para o MEC, né, que a turma do 10º, manhã e noite, né, fizeram e nos entregaram. Então, hoje é a nossa última aula, viu? De forma virtual. Olha só, que honra, hein? Tá É fechando o uma honra, semestre. é uma honra. Parabéns aos alunos, né? Porque numa sexta-feira com frio, É, na pandemia online, vocês estão aqui. Então, isso já faz você ser uma pessoa diferente daquelas que provavelmente já estão na balada, né? é verdade. Sim. Daquela forma, né? De máscara, álcool gel, mas na balada. Enfim, vamos terminando aqui. Eu vou falar algumas coisas sobre o inventário extrajudicial. A doutora Kátia falou que está tentando, né? Acho que ela saiu para entrar de novo para ver se ela consegue aí dar o depoimento dela. Enfim, bom, basicamente, professor, hoje existem 2 provimentos aqui da Corregedoria que dispensou a apresentação das certidões pessoais tributárias. Olha só. Então, a negativa da Receita Federal era uma coisa que impedia muito de fazer o inventário. Estava tudo redondo. A hora que ia tirar a negativa do CPF da pessoa, tinha lá um imposto de renda pendente e tudo mais. Só que, veja bem, às vezes a pessoa pagava multa no imposto por causa dessa pendência. Então, acho que houve aí uma conscientização, não sei se em razão da pandemia, que essa certidão aqui no estado de São Paulo foi dispensada. Outra coisa também, a certidão do IPTU também era outro impeditivo, né? Isso. Tinha que tirar aquela certidão positiva com efeito de negativa, não é mais impeditivo para você fazer o inventário. Então, olha só quantas facilidades. Já no judiciário, é obrigatório. Ainda não está dispensado. Então, vejam, quando chegar um cliente lá para você, né, ou alguém da sua família, e falar, não, tem que entrar com o processo judicial. Vê bem, se as partes forem todas maiores, capazes, for tudo consensual, não desmerecendo um judiciário, mas se você tem a opção de fazer no extra, por que não? Olha, o que a senhora falou norteia todo... Uma coisa que eu notei, professor, desculpa te cortar só para encerrar, a questão das custas. Por exemplo, o tabelião de notas, ele tem uma tabela para seguir do Estado. Então, lá tem lá, por exemplo, 200 mil a 500 mil é X. E assim vai, o valor da escritura. Não é porcentagem igual lá, que independente do valor do patrimônio, você tem que pagar 1% das custas, não é assim?
no judiciário. Então, se eu tenho Sim, lá 3 sim. milhões, eu vou ter que pagar 1% das custas para ingressar no processo. E se você tiver os mesmos 3 milhões no cartório, talvez você vai gastar menos. Sim. É sobre o Entendeu? valor dos bens, do patrimônio, é o Exatamente. valor Então, eu da acho causa. assim, que o advogado, ele tem que pensar nas partes. Porque o que for menos oneroso para as partes, por que não? Né? Mas, às vezes, a gente vê essa dificuldade. Fala assim, mas por que está fazendo dessa forma se pode fazer dessa outra forma? Que vai ser mais rápido, vai gastar menos, né? E ele vai resolver o problema dele mais rápido. Então, o advogado, eu acho que também tem que ter essa conscientização de analisar o todo e dar as opções para o cliente. Falar, ó, aqui tem o judicial, o senhor vai gastar isso, isso, isso. E aqui tem o extrajudicial, que vai durar tanto tempo que, de repente, o tempo para ele vale mais do que o dinheiro, entende? Então, ele prefere, de repente, ter as coisas mais rápido e pagar um pouquinho mais, ou até mesmo ter mais rápido e pagar menos. Porque nesse caso aí das custas de 1%, dependendo do patrimônio, compensa fazer no cartório, né? Então, basicamente hoje, as certidões de estado civil têm que estar atualizadas com o reconhecimento do sinal público, né? O que é o sinal público? O sinal público é a assinatura do oficial que assinou lá a certidão de nascimento, de casamento, de óbito. Ela tem que estar reconhecida a firma, que a gente fala, mas como é de um ente, né, do cartório, chama-se de sinal público, tá? Então, quem faz isso? O cartório de notas também. Então, por quê? Porque lá existe uma central de sinal públicos do Brasil que todas as pessoas que assinam atos, então, eu sou escrevente e assino ato. Tem lá meu sinal público, a minha assinatura. Então, se a Mariazinha quiser falsificar minha assinatura como escrevente, tem como eu saber se a Cláudia Imperador é escrevente do primeiro tabelião de notas de Barueri. E por todos os cartórios que eu passei. Então, na época que eu estava em São Bernardo, eu tinha meu sinal público de São Bernardo. Na época que eu estava em Santo André, era o sinal público. Então, existe validade. Então, por exemplo, não posso assinar uma certidão de um cartório que eu não estou trabalhando. Entende? Então, isso confirma que aquela certidão realmente foi emitida por aquele cartório. Então, os documentos originais, né, que vão ser conferidos ali, os documentos pessoais, as certidões de nascimento, casamento, para confirmar o estado civil dos herdeiros e do falecido. Se, por um acaso, uma das partes estiverem convivendo em união estável, apresentar também, porque isso é ato declaratório, né? Em todas as escrituras. Se a pessoa é solteira, veja bem, professora, a gente fala. A qualificação, nome, RG, CPF, filiação, data de nascimento, olha só, a nacionalidade, a profissão e o estado civil. Se for divorciado, ele tem que declarar se ele convive ou não em união estável. Olha só que interessante. Porque a união estável não muda o estado civil. Então, eu tenho que falar divorciado que convive em união estável com a Mariazinha. Ou solteiro e declarou que não convive em união estável. Então, isso é obrigatório agora na escritura. Olha só que loucura, né? Ou então, separado de fato de fulano de tal, com quem casou em tanto do tanto e que hoje convivem, né? Então, assim, a qualificação das partes agora é desse tamanho. Ah, e ainda tem que pôr o e-mail agora. O e-mail e o telefone. Então, assim, a lei de proteção de dados, né? Ela está muito rigorosa com relação a isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem que pôr tudo, a gente tem que tomar cuidado com tudo, né? E, enfim, voltando ao inventário. Então, vocês vão apresentar as matrículas dos imóveis que comprovam a propriedade, o nome do falecido, no caso de imóveis. Ah, Cláudia, meu pai não tem um imóvel, mas é só um contrato. Ou é um contrato de cessão, ou é um instrumento particular. Então, nós vamos deixar fora do inventário. Falo, não, você vai inventariar os direitos de compromissários e compradores. Por quê? Se quem está lá na matrícula morreu, e você não tem mais contato,
Para você ingressar com uma ação de uso capião, para você requerer a propriedade originária deste imóvel, você vai ter que comprovar que você é herdeiro daquela pessoa que se comprometeu a comprar, né? Então, como que você, se você não tem mais contato de quem vendeu para o seu pai, por exemplo, não tem como cumprir essa escritura. Então, vamos supor, lá na matrícula do imóvel está o nome da José e da Maria, né? Aí o José e Maria vendeu para o Nelson. E o Nelson vendeu para essa pessoa que faleceu. Então, essa pessoa que faleceu tinha o contrato lá do José e Maria para ele. Então, o que vai ser noticiado no inventário? Os direitos de compromissários compradores, que se originário do contrato tal, firmado em tal data, que, porventura, se originou do anterior, que então chegou na matrícula. A gente tem que contar a história da caronchinha, né? Quem comprou de quem, que vendeu para quem, que chegou naquele que morreu. Porque senão não existe o princípio da continuidade da posse, da propriedade depois para você fazer a escritura ou uso capião. Senão não vai dar registro. Não vai dar registro. Vocês têm que pensar o seguinte: não adianta eu ter um título se não existe continuidade. Se tem um furo, se pulou, né, contrato, não vai dar registro. Inclusive, muitas pessoas querem pular do pai para o comprador para não pagar o imposto, coisa que também não é possível. E a doutora Fátima, isso que a doutora Cláudia acabou de dizer agora, eu estou vivenciando no cartório, no quarto cartório aqui de São Bernardo do Campo de Notas. E é justamente o que ela colocou é que nós elaboramos, denunciamos no inventário, né, os herdeiros daquele contrato de compra e venda, e nós entraremos agora com os capião extrajudicial. Para dar sentido a tudo isto, é essa linha que a doutora Cláudia traçou agora. Faz muito sentido. E é muito interessante porque, olha só, tem pessoas que eu não desmereço o contrato particular, mesmo porque ele tem força entre as partes. Ele é um ato jurídico, perfeito. Reconhecido firma com testemunha, beleza. Inclusive, ele dá até para ser averbado na matrícula do imóvel, né? Para depois fazer a escritura definitiva. Porém, não é essa a mentalidade que as pessoas têm. As pessoas acham que o contrato particular vai livrar ela da escritura. E não vai. E vou te falar mais. Às vezes, as pessoas se orientam com pessoas que não são da área, acabam gastando duas vezes. Ó, peguei um caso, não sei, me contaram, na verdade, que foi vendido por instrumento particular e na hora de se adentrar no imóvel, descobriu-se uma indisponibilidade de bem, no bem. Estava lá indisponível para venda, só que o cara vendeu por contrato particular. Se ele tivesse feito por escritura pública, nós do cartório pesquisamos a indisponibilidade de bens na hora de fazer a escritura. Então, além das certidões pessoais no nome dos vendedores, de distribuição de processos criminais, execuções, falências, Receita Federal e tudo mais, nós temos acesso à central de indisponibilidade, assim como qualquer pessoa que tiver o certificado digital. Ou seja, o que quer dizer isso? Central de disponibilidade mostra se existe a penhora online. Que hoje o juiz fala, penhora-se, pum, na hora já vai para lá. Então, hoje pode ser que ele esteja disponível. Depois de amanhã que você assinou o contrato, não mais. Por isso, a necessidade dos advogados e das pessoas que também orientam as pessoas a fazer contrato particular, analisar a juridiquês do negócio. Porque o povo quer o quê? Só receber, né? Vendeu, pagou, recebeu a comissão e depois? Aí a pessoa fala, não, mas eu paguei a minha vida inteira tá nesse contrato. Todas as minhas economias estão nesse contrato, doutora. Não tem como, ele tem que ser meu. E aí? Sim, entendeu? E é o que acontece também agora com o inventário. O que a gente vê lá?
morreu o pai, depois de 10 anos morreu a mãe, aí agora já morreu um filho, aí os netos acham o comprador do imóvel. Aí dá aquela, parece noia, né? Não vamos vender, vamos fazer. Faz 20 anos que o primeiro morreu e ninguém se importou. Mas agora que achou o comprador, ou seja, que é de interesse da pessoa, quer resolver tudo rápido. Só que aí já não tem mais documento, não acha o contrato, não sabe qual é a matrícula, só quer vender. Fala, então deixa, nós vamos fazer o contrato particular mesmo e pronto. Senão nós vamos perder a venda. Ok. E a bucha é empurrado com a, Continua. é empurrado com a barriga. Aí o comprador que depois se vira. Entendeu? Tem uns que compram justamente assim para resolver a bucha. Mas geralmente não. Entendeu? Então, se tudo é feito no tempo certo, porque daí vai pagar multa no imposto, vai pagar juros de correção, que as pessoas acham que quanto mais demora para pagar, não é esse PC que sai lá o nome de. Quanto mais demora para fazer inventário, melhor. Não, pior. Pior. Sim, Vocês falam, não, vou esperar minha mãe morrer, depois faço dos dois já. Olha que horror, gente. sim. Não, É entendeu? verdade. E geralmente é tipo doente, médico, né? A gente só vai quando tá nas últimas já. Não vai para prevenir, né? Doutora Cláudia, eu queria só acrescentar que talvez ajude o pessoal na prática, assim, que foi bem relevante, é que são Uhum. duas coisas que são fundamentais para nós, advogados, e para quem vai trabalhar, né? Talvez até uma orientação, é que os inventários, eles podem ser feitos nos tabelionatos desde que não haja menor. Isso é uma ressalva que eu acho que é bem relevante para o pessoal, Sim, porque o menor de idade, quando ele existe, ele não pode ser feito o inventário no tabelionato. é isso. Outra observação, doutora, que eu ia fazer, foi até muito bem, obrigada da senhora por ter me lembrado, que o inventário realmente, se tem menor ou incapaz, tem que ser feito judicialmente, obrigatoriamente. Mas veja bem, já o divórcio tem exceção. Eu não, eu até pouco tempo, assim, houve mudança também. Então veja bem, o divórcio, ele, uma coisa é o divórcio, outra coisa é a partilha, pensão e guarda, né? Então, judicialmente, pode-se resolver a pensão e a guarda Sim. e, posteriormente, fazer o divórcio no cartório. E a partilha, eu estou com um caso lá que, judicialmente, eles fizeram o divórcio, a pensão e a visita, e agora é que eles estão partilhando os bens. É outra opção legal Porque também. que, na verdade, quando existe menor, tem a obrigatoriedade do Ministério Público, que é o fiscal da Exatamente. lei, que é o Sim, responsável pela guarda do menor. Então, sim, claro, para quem não é do ramo, não tem a prática, talvez desconheça este pequeno detalhe. E outra exatamente. coisa também que eu noto bem, assim, que as pessoas talvez ajudem com os estudantes, é que para se ter o inventário, também há necessidade da expedição da certidão daquela informação nacional da existência de testamento ou não do Testamento. decujus, Isso, que é sim, muito relevante que a pessoa talvez não saiba também informar para o seu isso. cliente quando chega lá no escritório, olha, nós somos obrigados a tirar essa certidão, assim, assim, assim. Exatamente. É pela central do Colégio Notarial do Brasil, né? Geralmente, quando a pessoa me procura, eu tenho esse cadastro no Colégio Notarial, então eu emito essa certidão, é emitido um boleto, e aí eu envio para a pessoa e isso chega no meu e-mail, então a gente procede assim. A doutora Kátia, só dando uma ressalva aqui, professor, que ela não conseguiu falar, mas ela escreveu, ó. Está a internet dela está ruim. Ela escreveu aqui, ó, sou grata ao extrajudicial que tornou esse momento complicado de fazer o inventário de uma amiga muito próxima com toda essa facilidade. Menos burocracia, um serviço impecável. Todo advogado deve indicar os seus clientes. Aí depois ela falou, que aula, parabéns. Obrigada por todos que estão aqui. A Ana Kátia, a gente finalizou um inventário
essa semana, foi ela mesma que eu falei que ela deu entrada no final agora de maio. E ela falou assim, Cláudia, o pessoal tá querendo viajar, tal, eu queria dar uma agilizada. E assim, é uma coisa que facilita para todo mundo. Então, ela fez o ITCMD, a gente trocou ideia, uma orientou a outra, foi um trabalho legal. E isso gera um ambiente legal, porque toda vez que fala em família, e obrigada, Kátia, e a gente fala assim em inventário, já é um momento delicado, entendeu? Diferente de você tratar com pessoas que estão comprando um imóvel, né? Ela está adquirindo um bem. Poxa, ela, né, economizou aquilo a vida toda e conseguiu, é uma conquista para ela. Mas o inventário é uma situação, né? É chato. Então, assim, eu procuro ler A Causa Mortes, sabe? Porque a gente acaba se envolvendo com a família. Eu gosto de saber se os filhos, né, tinham contato com os pais, porque muitas vezes existia aquela distância, ainda mais agora na pandemia, né? Até a Kátia estava lá, perguntei como que a pessoa era, né? O que que aconteceu. A primeira pergunta que a gente pergunta aqui foi Covid, né? Não. Então, assim, só para vocês entenderem, existe falecimento de vários tipos, não é só Covid ultimamente, né? Então, as pessoas na mídia só falam do Covid, mas existem outras, mas, por exemplo, infarto é uma morte que vem constantemente. Ontem eu fiz um outro que o pai tinha já falecido há um tempo atrás e a mãe faleceu agora e os dois causam morte de câncer. E era uma única filha. Então, assim, você fica querendo resolver logo, sabe? A pessoa não quer ficar remexendo naquilo. Então, quanto menos tempo ela ficar remoendo aquilo, é melhor. E aí você sai dali, a pessoa sai grata, né, por você ter resolvido, né? E com certeza ela vai voltar a buscar o seu trabalho, porque você resolveu num momento super delicado. Então, eu procuro, assim, junto com o advogado, resolver as coisas de uma forma que envolva menos as pessoas. Tudo que a gente puder nós resolvermos, não que ele vai fazer coisa que eles não estão sabendo, não é isso. Mas, tipo, de ir no cartório, de pegar uma certidão. Hoje é tudo online. Então, o caso da Kátia mesmo, a gente gerou todas as certidões de casamento, de nascimento do filho, tudo online. Então, foi muito as matrículas do imóvel, né? Eles até me apresentaram elas fisicamente, mas a maioria a gente atualiza pelo site do registradores também. Em 2 horas já chega para mim. Ah, olha só, eu peço agora, daqui 2 horas a matrícula está no meu e-mail atualizada. Então, uma praticidade muito, né? Muito legal. E assim, eu também queria parabenizar a Kátia, né? Que deu também uma excelente apoio aí, tudo que eu precisava, até a gente estava conversando 11 horas da noite, a gente aqui. Eu falei, então, Kátia, eu tô aqui com os documentos. Ela falou, você tá trabalhando na sua casa? Eu falei, eu tô, porque eu quero resolver logo. Entendeu? E a gente também no cartório, a gente trabalha comissionado, então, para que eu vou ficar enrolando? Fala a verdade. Então, assim, é muito Sim. gratificante tudo isso, né? Mas agradeço a Kátia também pela parceria, porque acho que ela ligou, eu dei informação. Aí eu falei assim, ô Kátia, olha só que legal. Fica a dica para vocês. Eu falei, Kátia, como que você chegou aqui? Ela falou, Cláudia, nem sei. Só sei que eu liguei um monte de cartório. Aí o povo demorou, falou, daqui 2 dias eu te respondo, daqui não sei quantos dias eu te respondo. E você foi a única que respondeu na mesma hora para mim o que eu precisava fazer o inventário. E aí ela falou, eu vou fazer nesse porque é aqui que vai agilizar o negócio. E realmente foi, né? E ela também, 24 horas online, no WhatsApp, tirando as dúvidas e tudo mais. Então, foi um trabalho muito bacana. Agradeço, Kátia, estou aí à disposição para os próximos. Claro que a gente fica triste por ser inventário, mas fazemos outras escrituras também. Certo, gente? E aí, alguém tem dúvida? Não sei, a gente falou tanta coisa, né, professor? A gente combina de falar uma coisa, né? É verdade, no fim, doutora. o negócio vai fluindo. E aí, eu nem sei se eu falei tudo que a gente tinha programado para falar. A questão dos inventários, dos divórcios, né? Esse negócio de pandemia, o povo está se conhecendo, não sei o que está acontecendo. Tá todo mundo querendo divorciar, mas também tem gente casando.
porque tá preocupado com a herança, não sei se é medo de morrer, não sei o que é. Eu sei que tá acontecendo de tudo no cartório, eu nunca vi tanta gente, Eu né, tenho dentro do acompanhado isso, cartório, doutora. né? Esse povo, ai, nossa, tem muito divórcio. Tem, mas casou pra caramba também. Tem um monte de gente casando, fazendo união estável, porque vai viajar. Enfim, gente, ó, a questão do inventário, na pandemia, também pode ser feito pelo e-notariado. Só que, assim, tem algumas exigências do provimento lá do e-notariado, do provimento 100. O que ele fala? Que a pessoa ela tem que ter domicílio eleitoral na comarca do cartório. Tá? Então, assim, para fazer o inventário, ou a pessoa mora onde o cartório está, ou tem algum bem que faz parte do inventário naquela comarca, entendeu? Só que se o ato for híbrido, ou seja, alguns vão assinar digitalmente, outros vão assinar presencialmente, aí não tem problema. Então, tem gente que fala assim, estou esperando a pandemia passar para fazer o inventário. Não tem mais, é igual o banco, não tem mais desculpa para não pagar. É Pix, é TED, é DOC, é maquininha, né? Não tem como escapar do pagamento. Agora, até daqui a pouco vai dar esmola no Pix. Né? Se bobear, a gente consegue dar esmola através do Pix na rua. Mas já Enfim. tem pedinte com maquininha na rua, doutora Cláudia. Já. Isso é empreendedorismo, vocês que não estão entendendo. É, verdade. Mas, enfim, gente, tem alguma dúvida, professor? Quer ver se alguém tem alguma pergunta? Olha, doutora Cláudia, ocorreram uma série de agradecimentos aqui por Agora eu tô vendo aqui. por termos trazido a prática para a sala de aula, né? Os nossos Legal. acadêmicos que estiveram presentes aqui por todo o semestre. O O Douglas Douglas também, tá aí também, o nosso amigo lá de Vitor, estudo. o Vitor, que é o José Maria, que está no lugar do Vitor, que é o filho dele, né? E os demais aqui, o Sim. Geás, muito bom. Né? E a Ô, gratidão à doutora. professor, Douglas está online ainda? Vê aí. O Douglas está, Douglas Ferreira. O Douglas, liga seu microfone aí, dá o seu depoimento. Ó. Ele tem uma temaqueria lá em Campinas, gente. Ele quer que a gente vá lá comer temaki. Olha só, fazendo a propaganda aqui, professor. Por favor. Professor Wilson, eu queria fazer uma pergunta, se for possível. Por favor, Gil, está à sua disposição. Por favor. Tá. A lei de inventariário, ela varia ou é diferente de estado para estado ou ela é uma lei nacional? Não, ela é uma lei nacional. O que vai diferenciar, Gil, é o pagamento do imposto, porque o ITCMD, ele tem competência estadual. Então, por exemplo, eu posso fazer um inventário aqui em São Paulo com imóveis de Minas, da Bahia, de Recife, não tem problema nenhum. Porém, eu tenho que recolher o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, no estado que o imóvel está, onde o imóvel está. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma aqui, que tem 4 imóveis de São Paulo e um de Minas. Então, eu entrei no site da Fazenda de São Paulo, fiz a declaração do imposto com relação aos bens de São Paulo. Depois, eu fui lá na Fazenda de Minas e fiz a declaração com relação ao imóvel lá de Minas. E aí vai se juntar tudo na escritura. Lembrando, professor, vê se sanou a dúvida, Gil. Sim, aí veio outro. Eu ouvi há 3 anos atrás falar que algumas vezes acontece de no final do ano o presidente dar isenção, baixar alguma portaria que beneficia quem vai precisar fazer o inventário e não fez, dando isenção de alguns impostos. Isso é verdade ou não? Olha, desde os anos que eu estou no cartório, eu nunca vi. O que às vezes acontece é da prefeitura reduzir a alíquota do ITBI. ITBI, que é o imposto por transmissão de bens imóveis onerosa. Então, na venda, na cessão, aí sim, para incentivar a regularização dos imóveis, mas o ITCMD não. Inclusive, tá para entrar em vigor a lei que alguns estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, o ITCMD dele é progressivo, em Santa Catarina também, assim, de tanto a tantos mil reais de patrimônio, vai ter 4%, depois 7%, até chegar a 8%. Então,
eu acho que isso também ajudou as pessoas quererem regularizarem aí os, os imóveis e os inventários É verdade. atualmente, né? É verdade. Eu acho que, contribuindo, já que está no assunto, uma facilidade hoje, pelo menos eu que sou aqui do Rio Grande do Sul, é que a fazenda ela faz parcelado esse pagamento. Na justiça não existe essa possibilidade, porque o juiz tem um prazo razoável para encerrar. E hoje, no tabelionato, esse imposto ele pode ser parcelado. Claro que o formal de partilha só é expedido após o pagamento da última parcela, mas ela facilita a pessoa ao pagamento, porque os valores são altos. Mesmo assim, doutora, há de se analisar, porque é um parcelamento com juros, né? Com certeza, com juros. Doutora Fátima... E a lavratura da escritura, ela só vai ser concretizada após o pagamento integral. Com certeza. Então, dependendo aí da pressa, tem algumas pessoas que até fazem empréstimo pessoal, porque os juros às vezes é menor, paga-se o imposto e aí depois vai pagando o financiamento. Ou, de repente, quando o falecido tem depósito em conta, ele consegue sacar o dinheiro e pagar esse empréstimo depois, em nome dos herdeiros, para facilitar. Mas já houve casos de patrimônio grande, sim, porque olha só, uma coisa é a pessoa ter patrimônio, outra coisa é a pessoa ter dinheiro, né? Sim. Como que ela vai pagar uma guia de 30 mil reais se ela não tem o dinheiro na conta? Sim. Então, judicialmente, às vezes o juiz autorizava levantamento de valor para pagamento de TCMD, mas no extrajudicial não tem como fazer isso. Não é da competência do tabelião. Então, a gente dá as dicas, né? Vamos dizer assim, já que eu sou da dica de cartório, a gente dá as opções, e aí a pessoa vai ver dentro da possibilidade dela o que acontece. O que não é muito... o que não é recomendável e que também não pode, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem 3 imóveis, né? E 5 filhos. Aí, com relação a 2 imóveis, todo mundo está de acordo em fazer o inventário, mas tem um imóvel lá que tem briga, porque é a chácara, né? Tem a piscina e todo mundo quer. Aí um fala que ajudou na construção, isso aqui. Então, assim, se houver litígio com relação a um imóvel, não vai se fazer extrajudicial. Não tem com certeza, não tem como partilhar. Entendeu? E também é interessante, por exemplo, quando a pessoa tem algum detalhe para regularizar no imóvel e não tem como partilhar agora, constar no inventário, ó, ele tem esses bens que serão objeto de futura sobrepartilha em razão de não estar regularizado. Perfeito. Porque, se não o inventariante, se ele não fala, ele pode sofrer penalidades de sonegação de bens. Sim. Inclusive, fica a dica, quando eu fiz a minha OAB, a peça que caiu na prática foi a ação de sonegação de bens. Olha só, nunca tinha ouvido na vida. Na verdade, o cidadão junta dinheiro metade da sua vida, compra imóveis, paga impostos o resto da vida inteira e quando morre o Estado ainda quer parte do que ele comprou e pagou a vida toda de impostos. Verdade. Resumindo, dessa vida só se leva o que está no seu corpo mesmo. Por isso você tem cuidados mais do seu corpo do que dos seus bens. Resumindo, você não é dono de nada. Exatamente. Doutora Cláudia, precisa tomar cuidado com esse acadêmico Gil, porque ele tem muito dinheiro. Gil. Eu acho que ele tem já muita história para contar, né, então, professor Wilson? Gil, obrigado pela sua participação. Eu tenho um carinho muito grande por você, viu? Muito obrigado. É recíproco e verdadeiro, professor. Eu agradeço a sua aula, a Cláudia, a Fátima, todos os colegas aí. Eu agradeço. Foi uma excelente aula. Muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Olha, e fechou mesmo. Perguntou aqui, ó. Assim, ó, quando o único bem a ser inventariado encontra-se embaraçado,
pode-se inventariar só a posse? Veja bem, Kátia. Se você tiver os documentos que comprovem a continuidade da posse, ok. Agora, outro dia surgiu um lá que ele só veio com recibo, assim, um papel que pagou um imóvel. Ele não tem PTU, ele não tem contrato, ele não tem matrícula, ele não sabe de nada. Ele, tipo, né, pagou e assinou um recibo lá e acabou. Não tem como. Então, assim, no extrajudicial, dá para fazer a posse, inventariar a posse, desde que tenha todos os contratinhos das sessões da posse. Ela entrou numa. A doutora Kátia entrou num assunto muito interessante e delicado, e a senhora caminhou realmente nessa direção, doutora, que é o direito das coisas e os direitos reais, né? E é isso Exatamente. mesmo, e o que a senhora colocou, pontuou agora, né? Isso mesmo. Então, e assim, tem gente, por exemplo, tem só um carro. Tem que fazer inventário? Tem. Não pode pedir alvará? Eu não sei se é mais rápido o alvará. E também não sei se o juiz vai autorizar. Eu não tenho muita prática nessa parte. Mas dá para inventariar só um carro. Eu fiz essa semana um carro e saldo na conta. Por que acontece hoje? Se a pessoa tem saldo na conta e falece, a conta fica bloqueada. Mesmo que o herdeiro tenha senha, ele não vai conseguir mexer. Então, tem que inventariar. Nem que tiver R$ 100, tem que entrar no inventário. Por quê? Senão não vai conseguir encerrar essa conta nunca. E os bancos estão cada vez mais chatinhos, em razão mesmo dessa LGPD, né, da Lei de Proteção de Dados, a questão de constar no inventário esse saldo. Lembrando, professor, o seguinte, que existe um comunicado da FEBRABAN que tem banco que não quer falar para os herdeiros o extrato da data do óbito. A gente vê muito isso. E aí exige que os herdeiros façam a nomeação de inventariante, que pode ser feito no cartório, e tem um custo. Então, vai todo mundo, apresenta os documentos e faz a nomeação de inventariante. Mas existe um comunicado da FEBRABAN, justamente em razão do inventário extrajudicial, que os bancos são obrigados, desde que o herdeiro comprove que ele é herdeiro e o cônjuge comprove que ele é o viúvo, de apresentar o extrato da data do óbito para proceder à escritura extrajudicial. Outra coisa que muitos bancos ainda estão resistindo é que a própria escritura é documento hábil para o levantamento de valor, independente de quanto tem na data do levantamento, porque pode ser que, vamos supor, o cara tinha lá um investimento de 100 mil na data do óbito e na hora que ele vai resgatar, tem 110 mil. Não se falem sobre a partilha dos 10 mil, porque aquilo é juros que está rolando do investimento, e tem banco pedindo sobre a partilha. Então, os advogados têm que ficar atentos a isso. E eu acho assim interessante o advogado, de repente, nem que for cobrar os honorários, acompanhar o cliente nesses órgãos, porque as pessoas de algumas instituições são leigas. E aí, a pessoa vai e não resolve, volta, não resolve. E aí fica fazendo a pessoa de boba, entre aspas, porque não tem a informação. Eu tenho esse comunicado da FEBRABAN, depois, se vocês quiserem mandar um e-mail para mim, o meu e-mail particular é claudioimperador@gmail.com, e o do cartório é claudioimperador@tabeliãodebarueri.com.br. Ou nas redes sociais também, eu mando para vocês esse comunicado. Então, assim, tem várias coisas. Por exemplo, o carro, última coisa que eu vou falar, professora, às vezes, tem lá o viúvo, né? E tem os herdeiros. Se você faz a partilha, metade do carro para o viúvo e metade do carro para os herdeiros, na hora de transferir o documento, vocês vão ter que pegar a escritura, ir lá no Detran, e o carro vai ser passado para o nome de todos. Na hora de vender, todos têm que assinar, a não ser que um passe procuração, né? Os demais passem procuração, por exemplo, só para o viúvo assinar o recibo lá no cartório. Entenderam? Então, a não ser que faça a partilha desigual e fala que o carro vai ficar para fulano de tal. Caso contrário, o Detran vai pedir a assinatura de todos. Isso também surge dúvida. Tá bom? Tá bom. É isso, acho, né? E outra coisa que tem que constar no inventário, que às vezes as pessoas esquecem, é a rescisão contratual. Às vezes a pessoa falece e aí é rescindido o contrato de trabalho.
aí faz o inventário, dias depois ele recebe a rescisão lá naquela conta. O banco não vai deixar sacar, porque não constou a rescisão no inventário. Constou a conta, mas não constou a rescisão, então vai ter que fazer sobrepartida. Então tem que ficar atento com isso. Muito boa E lembrança. jazigo também, geralmente é aquelas concessões de prefeitura que está no nome da pessoa. Aí falece, quer vender o jazigo, não consegue, tem que estar no inventário. Os direitos lá não sei como que eles falam, acho que é concessão que eles falam, não é? No jazigo, uma coisa assim. Às vezes é cemitério municipal, às vezes é particular, enfim. Isso, é. Né? E quando o inventário também, o falecido tem pessoa jurídica, tem que constar o contrato lá, a divisão das cotas ou do patrimônio líquido, né? Se às vezes a empresa não tem como equilibrar lá o patrimônio líquido, pode partilhar as cotas. Mas o ideal é o patrimônio líquido da empresa. Ou, se no contrato já tiver, por exemplo, falecendo fulano de tal, entrará como sócio do ciclano, aí não precisa, certo? 10 horas, professor, o povo vai me matar aqui. Nossa, olha, foi tão boa, as explicações foram boas, né? E eu agradeço, doutora Cláudia, por esta noite, pelas explicações, pela jornada nesse semestre, a doutora Fátima, a doutora Ana Cátia, aos acadêmicos, ao Douglas, a dona Albina, que esteve presente aqui conosco, né? Gratidão por isto, viu? Acho que a minha filha não conseguiu entrar, que ela também está em aula, mas ela ajudou minha mãe aí para ela poder estar aqui. Teve a minha amiga também lá de Bauru que entrou, enfim. Que a gente consiga propagar cada vez mais essas informações, né? O meu Instagram, quem quiser aí compartilhar, tirar dúvida, é Cláudio Imperador. Eu também tenho o canal no YouTube, né, professor? Que é esse aqui, ó, Minuto de Cartório. Isso. Muito bom. Que tem alguns vídeos lá. E tem algumas pessoas, professor, que perguntaram se a aula fica gravada. Não sei se a faculdade disponibiliza ou não. Depois você me dá um toque sobre isso. Tá bem. Acho que o GEAS, um acadêmico nosso, ele grava a aula, depois disponibiliza. Ah, legal. Se o GEAS estiver aí assistindo, ele grava sim. Ele grava. É o nosso técnico de informática. Ah, legal. Bacana. Bom, eu tenho professor, eu acho que está no meu grupo de dica de cartório no WhatsApp. Isto. Se o senhor quiser passar o link para os alunos, é um grupo que eu tenho que chama Dica de Cartório, a gente coloca lá os informativos, dicas, tira dúvida, enfim, é um grupo que eu fiz para clientes, para advogados, para acadêmicos. Se vocês quiserem entrar, fiquem à disposição. O professor tem o link, né, professor? Tenho sim, viu, doutora? Eu tenho. Legal. Pode sim. Obrigado, Gea. Obrigado, viu? Eu agradeço. Ah, que legal. Né? Fico grata. E comentem sobre a aula no nosso diretório da faculdade para nós causarmos inveja aos que não estiveram na noite de hoje aqui. Professor, quem não assistiu essa aula perdeu, viu? Perdeu, né, Gil? Perdeu. Faz um print da tela aí e postem lá no Instagram e me marca como @CláudioImperador, que aí eu vou repostar nos meus stories. Já faça isso que você tem mais habilidade para printar a tela. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Peraí. Aí. X. Legal, gente. Eu estou muito feliz. Obrigada. Obrigado, por essa doutora. Noite. Obrigado, doutora Fátima, doutora Obrigada, Ana. Obrigada, Douglas. A todos que participaram. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e se cuidem, hein? Até agosto, doutoras. Até agosto. Obrigada, estou à disposição. Obrigada. Bom final de semana. Obrigado, Gil. Obrigado, Gias. Um abraço, obrigado, Douglas. Um abraço. Dona Albina, obrigado. Bom final de semana, Tchau, mãe. Te amo. Doutora Cláudia. Bom Tchau, pessoal. Obrigada, doutora Obrigada, Cláudia. obrigada. Professor. Tchau.